Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. Se você assistiu o meu último vídeo, você sabe que a gente comemorou o primeiro ano da minha filha e eu fiz uma festa em casa só para os amigos e para a família. E eu mesma fiz as decorações, que foram esses pompons e essa franjinha para colocar na mesa. E hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz essas decorações usando apenas o papel seda. É uma coisa super fácil de fazer e dá um efeito muito bonito, muito fofo, principalmente se você escolher cores harmoniosas. E eu vou começar mostrando como eu fiz essas franjinhas para a mesa. Como eu falei, tudo foi feito com papel seda. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar 4 folhas de papel seda, uma em cima da outra. Depois eu dobrei esse papel ao meio, como vocês estão vendo. E depois disso eu dobrei mais uma vez ao meio. Então note que um lado tem a dobra e o outro lado é aberto, não tem dobra. E agora eu vou alinhar ele mais um pouquinho para deixar bem certinho e é só cortar as franjinhas. Então, essa hora de cortar as franjinhas, você tem que segurar o papel para ele não correr. E é isso que é o maior trabalho, é segurar o papel, mas é super fácil de fazer. Você pode cortar as franjinhas como você quiser, na largura que você quiser. A minha tem mais ou menos 1 centímetro, cada pedacinho que eu tô cortando tem 1 centímetro. E eu tô deixando mais ou menos uns 4 centímetros em cima. Então, você vai cortar do lado que tá aberto e deixar a dobra em cima. Chegando no final, você vai abrir o seu papel e você vai cortar ao meio, onde ficou aquela dobrinha, você vai cortar. E aí, você vai ter 2 lados. Então, cada folhinha de papel seda vai te dar 2 franjinhas. Então, é muito econômico. São muitas franjinhas que você pode fazer com pouquíssimo papel seda. Então, tá, chegando nesse ponto, você vai abrir o seu papel seda e você vai começar a dobrar para formar as franjas. Me lembrou muito aquela embalagem de beijinho do tempo antigo das festas infantis que a gente fazia quando era pequeno. É a mesma coisa, só que esse daqui, ao invés de enrolar uma balinha, você vai dobrar, como eu tô fazendo, todinho, como se fosse enrolando um charutinho. E aí, você vai desembaraçar, né, as pontinhas, desembaraçar com muita delicadeza, porque o papel é muito fininho e pode rasgar. E você vai continuar dobrando até chegar ao final. Depois de ter feito isso, você vai agora torcer o meio do papel. E você vai dobrar esse torcidinho, deixando um espaço para colocar uma linha ou uma fita ou o que você quer usar para pendurar a sua franjinha. Então, para que ela fique segura, para que esse torcidinho fique seguro, eu vou usar uma fita adesiva e vai ajudar o torcidinho a não se desmanchar e durar a festa inteira. Depois de prontas as franjinhas, eu usei essa fita para pendurá-las. E a melhor maneira que eu achei de pendurar foi passando a fita 2 vezes pela abertura. Então, eu passei uma vez, depois eu voltei, passei outra vez por dentro. E desse jeito, eu deixo minha franjinha livre para eu poder ajustar na hora de colocar na mesa. Porque você não sabe o tamanho da mesa, ou então você tem que ajustar a distância entre uma e outra. Então, é bom que elas possam se mover. E pronto, foi assim que ficaram prontas as minhas franjinhas. Demora bastante tempo para fazer várias dessas, porque cada papelzinho vai ser uma franjinha, então vai te custar tempo, mas não vai te custar muito dinheiro. Então, se você tiver a paciência, tiver alguma pessoa para te ajudar, ótimo. E fica aí uma boa opção para você fazer a decoração da sua festa. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses pompons. Eles ficam super charmosos e dão uma impressão assim de nuvens, uma coisa assim bem fofinha mesmo. Você pode fazer ele de vários tamanhos, eu fiz pequenos e grandes para enfeitar áreas diferentes, como vocês estão vendo.
Então, para começar, você vai precisar de 6 folhas de papel seda, você vai colocar uma em cima da outra. Algumas pessoas gostam de usar mais folhas, mas eu acho que 6 é o suficiente para te deixar com um pompom fofinho, mas não muito carregado. E então você vai colocar uma em cima da outra, alinhando as pontas. Depois de arrumar todo o papel um em cima do outro, você vai começar a dobrar o papel como se fosse uma sanfona. Aqui eu peguei mais ou menos 3, 4 centímetros de largura para fazer a minha sanfona. Então, quando você dobrar, pressiona bastante a sua dobra para que o efeito fique bonito também na hora de abrir os pompons. Para dobrar em sanfona, para quem não sabe, você vai dobrar o papel para um lado e depois dobrar para o outro, lembrando sempre de pressionar bem a dobra para dar um efeito legal. Uma das coisas mais importantes do pompom é que o papel seja um retângulo e não um quadrado. O formato do meu papel seda aqui é um quadrado, então se eu fizer o pompom desse jeito aqui, não vai ficar uma bola, não vai ficar aquele efeito bonito. É necessário que o papel seja um retângulo, então eu poderia cortar no meio e fazer 2 retângulos desse papel, mas ao invés disso eu vou cortar um pequeno e um grande para fazer 2 pompons de tamanhos diferentes, porque eu posso colocar em lugares diferentes. Então eu medi 20 centímetros para fazer o pompom pequeno. E o restante que sobrou do papel, eu vou fazer um pompom grande e os dois vão ser retângulos. Então, vai dar para fazer os pompons sem problema nenhum. Então, não se preocupa, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você do que é que eu tô falando. Eu vou arredondar as pontas para dar um efeito de pétala, parecendo uma flor, né? Você pode também deixar as pontas pontudas, tipo fazer um triângulozinho para dar outro aspecto. Fica também parecendo uma flor, mas fica com outro aspecto. Eu vou usar esse arame, que é arame de fazer arranjo de flores, para fazer um ganchinho, que é onde eu vou pendurar a fita ou a linha que eu vou usar para pendurar os meus pompons. Então eu vou dobrar esse pompom no meio para encontrar o meio certinho. E vou cortar um pedaço grande de arame, porque é melhor que sobre do que falte. Vou medir aqui no meio. E depois disso, eu vou torcer para formar o meu ganchinho. E é muito simples, é só dobrar, deixando uma aberturinha e depois torcer de novo só para fechar e segurar para que ele não abra. Só cortar o excesso da ponta e pronto, já tem o seu ganchinho aí para você pendurar o seu pompom. Quando eu abro agora o pompom, esse leque, né, que vai formar, ele forma um círculo completo, um círculo perfeito, justamente porque o papel se tornou um retângulo depois que eu cortei. Se fosse um quadrado, não ia formar esse círculo perfeito. Então, a bola não ia ficar uma bola propriamente dita. Você ia ter problemas com esse seu pompom. Então, é necessário que seja assim um círculo perfeito na hora que você abre o leque. E agora é só abrir. Para abrir é muito simples, você vai pegar de camada em camada, de folha em folha, e você vai trazer cada folhinha para o centro do pompom. Eu recomendo que você faça a primeira metade primeiro e depois a segunda metade. E eu fiz a primeira metade abrindo para um lado e a segunda metade abrindo para o outro lado, só para dar uma impressão de que estava bem cheio o pompom.
E é isso, seu pompom já está pronto e agora só é pendurar pelo ganchinho que você fez com o arame. Muito simples, muito fácil e dá um efeito super bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E se você ainda não é um inscrito e gostaria de ver mais vídeos meus, se inscreva aqui no canal. Vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.